Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química 3 e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura, de compostos insaturados, alcenos, alcinos, alcadienos, e vamos exercitar bastante essa nomenclatura, bem simples. A parte básica a gente aprendeu nas aulas passadas, então vamos aplicar tudo que foi aprendido em aulas passadas e adicionar agora o como fazer a nomenclatura quando nós temos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou seja, uma insaturação num composto orgânico. Então, vamos para a aula. A coisa mais importante que a gente tem que lembrar na hora de fazer a nomenclatura de um composto que tem dupla ou tripla, o raciocínio vai ser o mesmo, tanto para dupla quanto para tripla, é que nós devemos mudar o termo central da cadeia principal, que nos alcanos era o an, alcanos, an, que são ligações simples, e vamos usar o en quando tiver ligação dupla, alcenos, en, ou o in quando tiver ligação tripla, alcino, o in. Então vamos começar a fazer alguns exemplos e eu vou explicando as regras básicas para fazer esse tipo de nomenclatura. Então, primeiro, vamos fazer esses exemplos aqui, bem básicos. Aqui você vê que a cadeia é linear, cadeia normal, cadeia linear. Então não tem aqui que fazer nenhuma ramificação. Daqui a pouco faremos exemplos também que contenham ramificações. Então, primeiro aqui, muito simples, você simplesmente vai ver o número de carbonos, isso é básico sempre, Dos carbonos, o prefixo é et. Você tem uma ligação dupla e aqui vai usar então o en e não mais o an. E o sufixo o como sempre, tá? Então, eteno, et, en e o o. Eteno. Então, só mudou o an pelo en, devido à presença da ligação dupla. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Acho que vocês já devem ter gravado esses prefixos, met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4 carbonos. E a sequência é bem fácil, porque pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9 e dec 10. Relembrando para vocês. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Então aqui, prop, porque tem 3 carbonos, ligação dupla, o en, e o sufixo o. Então o nome é propeno. Aqui embaixo, nós temos 4 carbonos, então o prefixo vai ser but, ligação dupla novamente en, veja que não interessa que tem ligação simples, se tiver uma dupla, já troca para o en, tá? E o sufixo novamente o. Tá? Então, buteno. Aí aqui, ó, but, novamente, porque tem 4, dupla, o en e o sufixo o. Perceba que caímos naquele velho problema que a gente já tinha analisado antes, de 2 compostos diferentes com o mesmo nome. Não pode. Cada um tem que ter um nome. Cada um deve ter um nome. Tá? Então, nesses casos, como é que a gente faz? Nesses casos, vamos ter que numerar os carbonos da cadeia principal, para a gente verificar a posição, a localização da ligação dupla. Isso é que é importante, porque veja que o que muda de um para o outro é a localização da dupla. Aqui a dupla está na ponta e aqui a dupla está no meio. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos numerar os carbonos, Aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Perceba a presença da dupla entre os carbonos 1 e 2. Tá? Então, nesse caso aí, você vai dar um nome acrescentando o número, a numeração do primeiro carbono que tem dupla. Tá? Então, seria aqui o carbono 1. Então, o nome seria 1-buteno. Opa, um problema. Essa nomenclatura é uma nomenclatura antiga. Evite usar desse jeito, embora você vai encontrar muito ainda nos livros desse jeito. O correto seria o seguinte, vamos lá. O correto seria, primeiro, vamos colocar but
porque tem 4 carbonos. Hífen, a dupla em, ela está no carbono 1, que ela está entre 1 e 2, o menor é 1. Então você bota o 1 agora, 1, e agora você acrescenta o en. Então o número fica no meio, antecipando o en. O en não é a dupla, então ele está dizendo que a dupla está no carbono 1. E o sufixo o. Então a única coisa que muda é isso aqui, but, 1, eno. O 1 no meio. E se botar assim, não considera errado, não se usa mais, tá? Se usa desse jeito aqui. Então aqui como é que ficaria? Escrevendo a forma já correta, né? Ficaria 4 carbonos but. Vamos fazer a numeração, né, da cadeia. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A dupla está entre 2 e 3. Então aqui você coloca a posição dela como sendo 2 e o en, que é a dupla, e o o. Então o en é a dupla, 2 en, a dupla entre 2 e 3. Tranquilo, gente? É sempre desse jeito. Veja que aqui embaixo eu tenho que tomar cuidado com a numeração. Porque se você numerar daqui, 1, 2, 3, 4, a dupla fica entre 3 e 4, posição 3. E se eu numerar do outro lado, 1, 2, 3, 4, a dupla fica entre 1 e 2, posição 1. Essa posição é menor para ela, então essa é a numeração correta. Tá? Então esse composto aqui também vai ter o mesmo nome, but-1eno. Então ele é idêntico a esse. Esses dois compostos, eles são exatamente iguais. É o mesmo composto. Mas esse aqui não, porque a posição é diferente. Então aqui o composto é diferente. Entenderam, gente? Quando a gente tem compostos iguais e quando tem compostos diferentes, é fazer a numeração. Se a numeração dá a mesma, é igual. Se a numeração dá diferente, aí é diferente, tá? Lembrando que essa numeração não representa quantidade, ela representa a posição, ela representa a localização de alguma coisa. Toda vez que você vê um número, por favor, aquele número é uma localização. É só você contar os carbonos que naquele carbono que apareceu, aquele número, ele tem alguma coisa nele, tá? Então, não é difícil, é uma regra básica que você tem que entender. Tranquilo, galera? Vamos continuar então. Vamos ver agora esse exemplo aqui, que tem uma cadeia ramificada. Na verdade, vamos ver vários exemplos que tem a cadeia ramificada, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, aqui, como a cadeia ramificada, dá para ver que tem a ramificação aqui, temos que identificar, como sempre, a cadeia principal. Cadeia principal, ela tem quantos carbonos? Bom, a cadeia principal é essa, dá para ver claramente. Um detalhe importante, em cadeias que são insaturadas, o que é uma coisa insaturada? Uma coisa insaturada é que tem ligação dupla ou ligação tripla. É uma coisa insaturada entre carbonos. Então, como a cadeia aqui é insaturada, a dupla ou a tripla, ela tem que fazer parte da cadeia principal. A cadeia principal tem que passar pela dupla ou pela tripla. Vamos continuar. Como ficou fora, aqui vai ser exatamente, olha, um grupo substituinte. E vocês lembram que esse grupo é exatamente o grupo metil. Conclusão. Conclusão é que o nome desse composto, né? Ah, falta numerar, olha só. Aí a coisa importante aqui na numeração. Veja que, se eu numerar daqui, ó, 1, 2, o grupo fica no carbono 2. Se eu numerar daqui 1, 2, 3, 4, 5, ele fica no carbono 5. Então, se a gente for analisar o grupo, a gente numera aqui da esquerda, tá? Da esquerda para a direita, em relação ao grupo. Por quê? Daria menor posição a ele. Só que ele não tem a prioridade mais. Agora, a prioridade é da dupla. Então, antes de olhar a posição do grupo, olhe posição da dupla. É ela que vai ter prioridade agora. É ela que vai dizer de onde é a numeração. Tá tranquilo isso aí? Então vamos lá. Veja que se eu numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela fica entre 4 e 5. O menor seria 4, seria a localização dela. Numerando daqui, 1, 2, 3, 4, olha só, fica entre 2 e 3, o menor seria 2. Então, a menor posição,
a menor localização para ela seria começando do lado direito, indo para a esquerda. Então, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, aqui é o carbono 4, aqui é o carbono 5 e aqui é o carbono 6. Então, nome desse composto aqui. Primeiro, o grupo que está no carbono 5. Então, veja que a posição dele é 5. Então, como é que ficaria? Ficaria 5 metil, porque o grupo metil está no carbono 5. Aí agora, 6 carbonos, boto o hífen porque começa com H. X, a localização da dupla entre 2 e 3, hífen 2, hífen en. Veja que é uma linguagem. Ó. No carbono 2 tem um en. O que é um en? O en é a dupla. Então no carbono 2 tem uma dupla. E, como sempre, no final, por enquanto, é O. Veja que a gente vai ter outros finais aí também, mas por enquanto é O. Então, a mesma coisa aqui embaixo. Né? Aqui embaixo é o mesmo composto. Tá? Por quê? Aqui eu coloquei aqui só para mostrar que se eu numerar ao contrário, vamos numerar aqui ao contrário, só para a gente ver como é que fica. Né? Nesse exemplo aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3... carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Veja que ficaria a dupla no 4 e o grupo no 2. Veja que o grupo ficaria com menor numeração, mas a dupla ficaria com maior numeração. Então, como a dupla é mais importante, como ela tem prioridade, essa numeração aqui estaria errada. Essa numeração aqui estaria correta. Tranquilo? Se outro exemplo, eu também fiz dois iguais, que é para mostrar a diferença de um para o outro. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor. Então, veja bem. Primeiro, localizar a cadeia principal. Bom, o aluno desavisado ele faria isso. Né? Cadeia principal é essa. Por quê? É a maior. Pode ver que a maior sequência de carbonos é essa daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é a maior sequência. Tá? Conclusão: isso aqui seria, então, um grupo substituinte. Problema: isso aqui está errado. Por quê? Porque a dupla não faz parte da cadeia principal. E a dupla deve fazer parte da cadeia principal. Esse aqui é o erro. Então, isso aqui estaria errado. E o correto? O correto é já colocar isso aqui na cadeia principal, independente da quantidade, porque tem que ter a dupla na cadeia principal. Aí agora, indo para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cá é maior, então a cadeia principal é indo aqui para o lado esquerdo. Primeiro detalhe. Conclusão: o grupo substituinte é esse rapaz aqui. Lembrando que tem 1, 2, 3 carbonos. Grupo substituinte, então, com 3 carbonos é prop, porque tem 3 carbonos. E io, porque é um grupo substituinte, e grupo substituinte termina com io. Vejam que nós estamos fazendo uma revisão de várias coisas da aula passada. A gente vai estar o tempo todo revisando isso, o tempo todo. Então, vocês vão até quem não quer vai aprender. Tá tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos fazer a numeração aqui da cadeia principal. A numeração da cadeia principal, olha só, carbono 1. Por que eu comecei daqui? Porque a dupla está mais próxima a essa ponta. Tá? Então, carbono 2, que se ela está mais próxima a essa ponta, a numeração vai ficar menor, né? Para ela, a posição vai ficar menor, começando daqui. Então, carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Não precisa nem fazer isso tudo, né? Chegou aqui no 1, 2, você já sabe que o 1 é a dupla, mas eu gosto de fazer para mostrar como é que faz. Então vamos fazer o nome agora. Fazendo o nome, nós teríamos então aqui no primeiro grupo substituinte, que é o propil, que está ligado no carbono 3. Ó. O propil está ligado no carbono 3. Então seria 3 propil, já que o propil está ligado no carbono 3. Entre 1 e 2 tem a dupla. Então, vamos colocar aqui 7 carbonos. Então, hífen. Esse hífen só é colocado aqui por conta do H. Hept. Se não começasse com H, não colocaria o hífen. A dupla entre 1 e 2. O menor é 1.
Um em. Então veja aqui, ó. No carbono 1 tem en. No carbono 1 tem dupla. E o sufixo O. Então 3-propil hepteno. Então, exemplo bem simples, bem fácil, tá? Vamos fazer mais exemplos. Vamos agora fazer um exercício que eu peguei de um livro. E ele é bem simples. Eu vou dar cadeias ramificadas todas. Então vamos ter que primeiro escolher a cadeia principal, ele quer o nome UPAC, né? A gente já sabe o que é UPAC. Então o nome UPAC, primeiro, aqui é a cadeia principal. Vocês podem ver que ficou bem fácil de determinar quem é a cadeia principal. Para que vocês possam ver melhor, eu vou dar uma crescida aqui, uma aumentada, tá? Então tá aqui. Aqui, obviamente, vai ser um grupo substituinte, que aqui a gente já conhece, que é o nosso querido metil. Aí agora, vamos numerar. Lembra que quando for numerar, dê importância à ligação dupla, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Ó, número 1, 2, 3, 4. Aí agora, no carbono 3, vou fazer aqui do lado, tá, gente? Por conta do espaço. No carbono 3, você tem o grupo metil. Pronto, 3-metil. Aí agora, 4 carbonos, o prefixo é but. Veja que eu não coloquei o hífen porque não tem H. Aí agora vem o hífen, porque eu vou botar a localização da dupla, está no carbono 1. Aí 1 em, ou seja, dupla no carbono 1. Sufixo O. Perceba que fica repetitivo. Se você começar a exercitar um pouquinho, você vai fazer facilmente isso aí. Aqui, esse outro exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então essa cadeia tem 4, essa cadeia tem 5. Perceba aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cadeia tem 6. Mas se eu fizer a cadeia como sendo essa, a dupla não estará nela. Então a primeira coisa que você faz é marcar a dupla. Porque a cadeia tem que passar pela dupla. Aí agora, se eu descer aqui, 1, 2, 3, 4. Se eu passar reto, 1, 2, 3, 4, 5, a cadeia principal então é essa, passando reto. Então não tem muito segredo, gente. Então agora, quem ficou de fora? Quem ficou de fora é o nosso grupo substituinte. Então aqui é o grupo substituinte. Esse grupo tem 2 carbonos, dá para não confundir com o de cima, que só tem um, é metil. Esse aqui tem 2, então esse grupo aqui de baixo é o grupo etil. Né? Aqui em cima nós temos o grupo metil. É bom que a gente está vendo as diferenças. Né? E o nome? O nome você vem, primeiro citando o nome do grupo substituinte, que é o etil. Falta a numeração. Vamos fazer a numeração. Então aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3. Acho que eu já numerei daqui porque a dupla está mais próxima dessa ponta. Carbono 4 e carbono 5. Então o nome dele ficaria 2-metil, porque o grupo metil está ligado no carbono 2. Não precisa de hífen, 5 carbonos é pente. Então já coloca o pente de 5 carbonos. Aí agora precisa do hífen porque vai botar número. A localização da dupla está entre 1 e 2. 1 em, ou seja, dupla no carbono 1, sufixo O. Ó, bem parecido, né? Vamos descer um pouco. Vamos descer aqui um pouco. Fazer a letra C. Primeiro, cadeia principal é a maior que tem a dupla. Então a cadeia principal vai ter que passar por aqui. Aí agora, 1, 2, 3. Peraí. Se eu descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que olha só, eu vou fazer e vou apagar depois. Se eu descer, eu teria um grupo substituído que seria esse aqui. Ó. Percebem isso? Se eu descer, eu só vou ter um grupo substituinte. Agora, e se eu passar reto? Se eu passar reto, aí eu vou ter 3 grupos substituintes. Qual é o correto? Aqui tem 6, aqui tem 6. Mas aqui tem mais grupos substituintes. O correto, quando empatar, é a que tem mais grupos substituintes. Então aqui é o metil. Podem ver que aqui é o grupo metil. Né? Aqui novamente, cuidado, olha, está um ao lado do outro aqui. É outro grupo metil. E aqui, né, ó, é um grupo que a gente chama de etil. Pronto, legal. Numera.
A numeração, não olha para os grupos, esquece. Ah, mas se eu for numerado os grupos é daqui. Concordo, se for numerado pelos grupos, eles estão mais próximos a essa ponta, só que eles não importam mais. Quando tem dupla, quem importa é a dupla. E a dupla está próxima a essa ponta. Então aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, esse aqui, e carbono 6, esse aqui. Vamos citar os grupos. Lembra? Citar em ordem alfabética. Primeiro etil e depois metil. Ordem alfabética. Então vamos lá. No carbono, o etil está no carbono 4. Então, no carbono 4, etil. 4 etil. Aí agora, vou botar o hífen logo porque a gente vai botar agora o número do outro grupo, que é metil. Metil tem 2, ambos no carbono 5. Então você coloca 5,5. Professor, tem que botar 2,5? Tem. Se são dois grupos, tem que ter duas posições, mesmo que as posições sejam iguais. Então, se aqui está no 5 e aqui também está no 5, é 5, 5. Se tivesse um no 3, outro no 5, era 3 e 5. Então, tem que ter duas posições porque são dois grupos. E lembra que quando tem dois grupos, a gente chama de dimetil. Esse di significa que tem 2 metil. Então, veja que isso é uma linguagem. Quando você lê, ó, 4 etil, no carbono 4 tem um etil. 5,5 dimetil. No carbono 5 tem dois grupos metil. Então eu estou transformando isso aqui numa linguagem, é só isso. Aí falta a cadeia principal, que tem 6. 6 é X, então aqui ó, X. Já coloquei o hífen para separar do H aqui. Aí agora, a dupla entre 1 e 2. O menor é 1. Então 1, E e o sufixo O. Percebam como é fácil. Não tem dificuldade. A dificuldade aí é somente você treinar. Treinar, fazer exercício, até aprender. Refaça o que eu fiz, confira depois se está igual ao meu, que aí não tem como você errar. Você aprende. E vou adiantando a vocês. É isso aí até o fim do curso. Química orgânica é isso aqui. Aprendeu isso aqui, tchau. O resto é besteira. Tá? Então vamos lá. Que nós vimos os alcenos. Vamos ver agora com duas duplas. Lembrando que com duas duplas ele é um alcadieno, é um dieno, dien, tá? Então, os alcadienos, os que têm duas duplas, a gente vai ver agora. Então aqui, cadeia não é ramificada, tem duas duplas, tá? Então, 3 carbonos, o prefixo é prop, isso não muda. Duas duplas, que é que muda? Que agora eu vou botar assim, ó, di em duas duplas. Aí aqui você vai botar um A só para fazer a ligação. Isso aqui é uma vogal que a gente coloca sempre para fazer a ligação. Então, sempre vai colocar o A no meio, tá? Então, não fica propidien, é propadien. E o sufixo, a gente já sabe, é o O. Fazendo mais um. Aqui, nesse caso aqui, nós temos que numerar para ter as posições das duplas. Aqui não precisa por quê? Não tem como botar a dupla em outra posição. Aqui poderia haver uma dupla aqui, ó. E outra aqui, ou então uma aqui, uma aqui. Então tem que ver. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Olha só. Nome. Primeiro, você tem 4 carbonos. O prefixo é but. But. O A, que é só a vogal de ligação, né? Então, esse A não tem função nenhuma a não ser um. Então, butar. Aí agora, posição dessa primeira dupla, carbono 1, vírgula. Posição da segunda dupla, carbono 3. Pronto. E agora, dien. Então veja que a gente já fez isso aqui. Só que a gente fez com uma dupla e agora está fazendo com duas duplas. Só acrescenta o quê? Que vão ter duas posições e vai ter o dien no lugar apenas do en. E o sufixo o. Então, butar um 3 dieno. Butar um 3 dieno. Um detalhe importante, quando tiver assim, dupla sim, dupla não, dupla sim, a gente fala que as duplas estão conjugadas, tá? Então, duplas conjugadas ou duplas alternadas, tá? A gente vai falar muito sobre isso depois. Então, dupla sim, dupla não, dupla sim, conjugação de duplas. Aqui agora, novamente,
Vamos numerar, né? A dupla está mais próxima à esquerda, então a numeração vem da esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Vamos fazer agora, colocar o prefixo, que é 5 carbonos. Então, para 5 carbonos, o prefixo é o pente, não é ramificada, né? Aí agora, a primeira dupla, então, pentar, boto o A, que é a vogalzinha que a gente coloca sempre. A primeira dupla no carbono 1 e a outra dupla no carbono 3. Tá? E agora, continuando, né? Dien e o sufixo é O. Então, pentar, 3-dieno. Aqui embaixo, vamos lá. Aqui embaixo, cadeia ramificada. Conclusão. Primeira coisa é identificar a cadeia principal. Não pode esquecer disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Opa, mas tem um detalhe. As duplas, e tem duas duplas aqui, ó, elas têm que estar na cadeia principal. Então isso aqui não pode ser cadeia principal. Tem que estar as duas duplas, tem que estar na cadeia principal. Então a cadeia principal vai ser essa daqui. Ó. Vai ser essa daí. E quem ficou fora, como sempre, é grupo substituinte. E aqui no caso desse grupo, é o grupo metil. Então o nome desse composto, ele vai ser, vamos lá, numeração 1, 2, 3, dupla, 1, 2, dupla. Então as duplas estão mais próximas a esse lado de cá. Tá? Então a numeração ela vai ser feita da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. Aí agora, faça o que a gente já sabe. Primeiro citar o grupo substituinte, que está no carbono 4. Então, 4-metil. Pronto. Segundo, olhar a cadeia principal, quantos carbonos tem? 8. O prefixo oct. Veja que eu não coloquei aqui hífen, porque não tem H. Aí agora, colocar as posições das duplas e colocar o dien, porque dupla e dupla, dien, duas duplas. Então, hífen, porque tem que botar para poder separar da numeração. Uma está no carbono 2, a outra no carbono 5. Veja que está entre 5 e 6, pega o menor. Então, 2 e 5. Aí agora, dien, que são as duas duplas, e o sufixo O. Então, 4-metiloc 2,5, aqui boto A, a vogal de ligação faltou, eu esqueci. Se esquecer não é muito problema não, mas tudo bem, é bom lembrar. Então, octa 2,5-dieno. Esse é o nome para esse composto. Então, a alcadianos é bem simples, é igual ao seno, só que bota o dien no lugar do en. Se fosse três duplas, tri-en, e aqui teríamos três posições. Tá? Mas aí já é demais. Isso aí que a gente está vendo já está de bom tamanho. Aqui agora com tripla. Lembrando que com tripla é a mesma coisa que com dupla, não muda, é o mesmo raciocínio, mesmo. Aí agora aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4, o prefixo é but. Aí agora a tripla, lembrando que a tripla é in, só muda isso, né? Que a tripla é in. Então, numera carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A tripla está entre 1 e 2, então 1, sufixo O. Então só muda que é in no lugar do en. Butar, a vogal de ligação, que eu sempre esqueço, um hino. Butar, um hino. Mesma coisa aqui, na numeração, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Olha só que interessante. Prefixo, novamente, é o but. Ligação tripla entre 2 e 3. Então, 2. Opa, esquecendo o A, tá vendo? Eu esqueço toda vez. Butar. Aí agora, 2 in, sufixo O. Butar, 2 hino. Veja que aqui é o. Aqui você tem a diferença de um para o outro é somente a posição da dupla. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que a cadeia é ramificada, então temos que encontrar a cadeia principal. Aqui
Vamos colocar o grupo substituinte, lembrando que aqui é o metil. A numeração, a prioridade para numerar é da tripla. 1, 2, 3, 1, 2, ela está mais próxima desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. O nome agora vai ser o primeiro grupo, né? No carbono 4, metil. 5 carbonos, pentar. Aí agora aqui, ó, 2, ino. Ficou fácil, né? Porque a gente tá fazendo isso aí, tá fazendo repetitivo. Aqui ainda tem mais um exemplo, vamos fazê-lo, né? Aqui tem mais um exemplo. Novamente um exemplo com cadeia ramificada. Cadeia principal, lembra que tem que ter a tripla nela. Cadeia principal aqui é bem fácil, né? Bem direto aqui, não tem muito o que fazer. Perceba que, nesse caso, a tripla, uma coisa interessante, olha. A tripla está bem no meio. Bem no meio. Se eu numerar de um lado ou numerar do outro, ó, 1, 2, 3, tripla. 1, 2, 3, tripla. Então, para tripla, tanto faz a numeração, porque ela está bem no meio do composto. Então, nesses casos, numerar de um lado ou do outro, tanto faz. Então, nesse caso, volta a prioridade para quem? Para o grupo substituinte. A prioridade muda, volta para o CH3. Então, o CH3 ele está mais próximo do lado direito. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Isso também vale para a dupla. Se a dupla vier no meio, a prioridade volta para o grupo substituinte. Aí agora o nome do composto. O nome vai ser 2-metil, 2-metil, 1, 2, 3, a tripla, né? 6 carbonos, o prefixo é hexa. Aí agora, 3-in e o sufixo é o. Então, 2-metil-hexa, 3-ino. Tem muito segredo não, né? Por último, vamos fazer alguns exemplos, só para a gente fixar, né? Só para a gente fixar isso aqui. Pronto. Quase que não chega, mas chegou. Novamente, eu vou fazer aqui do lado, sempre o nome. Então, vamos lá. Então, o primeiro a cadeia é normal, não tem o que fazer. Só tem que numerar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, veja que a dupla numeração é daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 5 carbonos, fazer aqui do lado, prefixo pente. Então, pentar, hífen, a tripla no carbono 2, 2-in. E o sufixo O, pentar 2-ino. Aqui de baixo, né? Aqui nesse caso, a cadeia principal tem que ter a tripla, então ela está aqui embaixo. Né? E indo para cá, porque fica a cadeia maior. Então, bem simples. Aqui, então, vai ser um grupo substituinte metil, ligado no carbono. Vamos numerar. Vou numerar aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metil no carbono 3. Então, nesse caso, o nome será 3-metil, 3-metil, 6 carbonos, hexa, né? Aí agora, a tripla no carbono 1 e o ino no final. Não tem o que fazer. Ó. O in, tripla, in no carbono 1. Tripla no carbono 1. Mesma coisa aqui. A diferença é que aqui a numeração vai começar da esquerda. Então temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Aqui o grupo substituinte, que é o metil novamente, no carbono 4. Então 4 metil, 5 carbonos penta. Aí agora a tripla no carbono 1, 1 ino. Tá? Uma coisa importante de alcino, se a gente entender que vai ser importante, é que quando a tripla vem na ponta, a gente chama ele de alcino terminal. Tá? Tripla na ponta, alcino terminal. Antigamente era chamado de alcino verdadeiro, mas isso aí caiu em desuso porque confundia muito. Porque quando a tripla não vem na ponta, era alcino falso. Dá uma ideia errada de que não era alcino. Não é isso. É só uma classificação.
Então, alcino verdadeiro, vamos esquecer isso, alcino verdadeiro e falso. Vamos falar o seguinte, alcino terminal é quando a tripla vem na ponta da cadeia. Alcino não terminal, tá? Ou alcino interno, ou como você quiser, só entender que a tripla não vem na ponta, ele não é terminal. Tranquilo, gente? Então aqui, veja que aqui é um alcino terminal e aqui não é alcino terminal. Vamos aqui pegar a cadeia principal, puxando aqui, ó. Não tem nem o que fazer. Aqui o grupo metil, a numeração 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A tripla está no meio. Conclusão, tanto faz a numeração pela tripla, então a numeração é para o grupo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. A tripla está entre 4 e 5. Então o nome dele vai ser, vou fazer aqui embaixo, 3 metil, 8 carbonos, octa, hífen, a tripla no carbono 4. Então 4 in, sufixo O. Bom, e com isso a gente encerra alcenos, alcinos, alcadienos. Já falamos em alcanos em aulas passadas. Próxima aula vamos falar sobre cadeias fechadas. Não percam, aula bem interessante, mas tudo que a gente vai falar na aula que vem, a gente já falou. Aqui a gente só vai acrescentar algum detalhe a mais, somente. Então, tudo que vocês estão aprendendo vai ser usado o tempo todo, tá? Então, foi ótimo estar com vocês e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.